história é um homem que se ausentou da sua casa, desse seio familiar, desse grupo, por 15 anos no mínimo. O pai dele morreu, ele não voltou para casa, nasceu o primeiro sobrinho, ele ia ser provavelmente padrinho, ele não voltou, o irmão casou, ele não voltou. No entanto, ele está morrendo. A peça inicia com ele falando isso para a plateia. Mais tarde, no ano seguinte, era a minha vez de morrer. É a primeira fala do Lagarce, a primeira fala da peça. Então ele conta para a plateia que vai morrer e diz que está voltando para casa depois de muito tempo para contar para essas pessoas que vai morrer. No entanto, quando ele volta, essas pessoas têm 15 anos dessa ausência para falar para ele, e aí vai ficando complicado para ele dizer isso que ele veio dizer, que é: gente, estou morrendo. E nisso a gente vai passando por um jogo do horror e da beleza que é uma família, que são os agrupamentos, famílias, tanto as famílias biológicas quanto as famílias que a gente escolhe, como essas, por exemplo, que passa também passa por nós, assim, muito da forma bruta e doce desse agrupamento, também passa pelo que somos enquanto Majimute há 20 anos. Então a história, a premissa da história é essa. Ao longo dessas 2 horas, coisas absurdas, belas, assustadoras, engraçadas, elas vão acontecendo como na vida mesmo, assim. A história se passa em 24 horas. Num domingo ou ao longo de um ano inteiro. Essa é a única rubrica do Lagarce dá. E já é toda uma tese. E um domingo pode ser realmente um aviso, um domingo de família. Domingo de família. Eu queria já começar dizendo também que é a única peça, imagino eu, fora da caixa cênica. Tá certo? É a mostra do canal. E acho simbólico isso também, assim, né? Eu comecei a minha história aqui nesse festival, no chamado Site Specific, né? E era tão específico que quando eu registrei, eu fiz o saguão do teatro, né? Do Espaço Cênico da Casa Vermelha. E de lá para cá, inclusive, voltei outras vezes, sempre usando, né, eu tenho essa minha defesa do teatro fora da caixa, que parece que eu não gosto mais de chamar nem de alternativo, nem de não convencional. Eu acho que isso diminui muito a palavra teatro, né? Acho que as pessoas, infelizmente, quando falam teatro, já pensam direto nessa caixa cênica. E isso acaba sendo uma limitação, né, de criação, ainda mais num país desse tamanho. Eu fico muito triste quando eu vou num lugar e a pessoa fala assim: minha cidade não tem teatro. Né? Como se você precisasse ter essa caixa cênica para ter teatro, ou para fazer teatro você precisasse pintar qualquer lugar de preto, que é o que geralmente fazem assim que se resolve fazer uma peça de teatro. Então acho que quem for assistir vai ter a oportunidade de estar lá no Espaço Garibaldi, que é um espaço incrível, tem uma vista incrível, que tem uma história, que imagino que muitas pessoas da cidade nem viram, nem conhecem, e sobreposta com uma história, né, da França, assim, né? Então eu acho isso muito incrível, assim, né? E com tudo isso, todas essas fricções Feita por atores nordestinos, né? Então a peça vai o tempo todo te exigindo esse jogo, que para mim é muito, isso sim é a palavra teatro, né? Que é colocar o público numa relação de jogo, numa relação de imaginação e de criação com a gente. Já aviso, já podem escrever para as pessoas serem preparadas, vai de tênis, vai animada, vai de calça para sentar no chão, vai com uma roupa escura. Mas eu acho um barato isso, assim, né? A gente procurar esse ponto de vista, né? A gente também tirar essa coisa, né? Que a caixa cênica tem um certo facilitador, né? Que coloca a plateia em atividade e que acaba gerando para cada pessoa um olhar, né? Então, cada pessoa que for assistir vai ver um ângulo, às vezes vai estar muito próximo do ator, às vezes vai estar muito distante. Eu acho que isso também vai ser um jogo bem especial. E é uma família, né? Eu acho isso também muito legal, assim. A peça é sobretudo sobre família, eu acho. De sempre, assim, eu acho, a gente sempre pensa nesse lugar do público. É a primeira, talvez, antes de qualquer coisa formalista, a primeira coisa que a gente fica se ruminando muito é qual o lugar da plateia, qual o lugar do espectador.
que relação possível será essa? Então a gente tem trabalhos muito diferentes assim na sua relação com o espectador. Esse daqui, muito desde o início, desde a nossa primeira ou segunda vez que a gente se reuniu numa... Como é que a gente se encontrava? Como é o termo? Nas residências. O Lube já propôs muito isso, dessa relação de deslocamento, desse site específico, desse Teatro de Monções. É curioso porque a gente é de Pernambuco, onde tem um dos maiores espetáculos de deslocamento do país, que é a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, e essa peça é uma paixão, é como se fosse uma paixão. O Luiz, ele tá ali numa via crucis, é uma via crucis. E acho que quando a gente se relaciona com a plateia desse jeito, eu sempre digo assim, a peça começa com 80 Luizes entrando em casa. Eu não entro sozinho, são 80 Luizes entrando comigo. Quando essa plateia, né, essas 80 pessoas entram comigo nessa casa, elas vão se soltando um pouco de mim, porque naturalmente você vai se identificando de forma complexa com cada uma dessas personagens. Você, a princípio, entra colado com o protagonista e depois você vai me largando e talvez até me olhando como um suposto inimigo, porque a peça, o Lagarce, faz você não saber o que escolher. Você, na verdade, mergulha na humanidade daqueles cinco personagens. Assim. Esse ano de existência. E realmente isso também contou a vir para trazermos eles para Curitiba. E esse espetáculo circulou muito pouco pelas condições das suas próprias características. E Curitiba é um lugar possível de acolher esse espetáculo. Enfim, a gente já tinha tudo armado em 2020, então já estava tudo alinhavado para trazê-los. E é claro, assim, é óbvio que eu fico muito feliz de poder mostrar esse trabalho na minha cidade, evidentemente. Porque acho que todos nós temos um apreço gigante por essa obra e pelo que eles conseguiram fazer. E eles montaram aqui, né? Tipo, o Ranieri vai ver hoje. Hoje não, essa semana. A Simone Spoladori, o Ranieri Gonzalez, que fizeram a peça comigo, vão ver essa semana. Então é divertido, assim, ter uma troca de elencos agora. Esse é o primeiro texto que a gente faz inteiro ele. Né, assim, porque tipo, o Viva Porém Honesta, a gente tinha o texto do Nelson ali, mas tinha também nossa dramaturgia que andava lado a lado com o texto do Nelson, ora julgando, ora apoiando, ora enfim. Esse, a gente tá ali, tipo, o tempo todo, do início ao fim, a gente sustenta uma personagem, a gente entra nessa viagem sustentando ela do início ao fim. Então, são palavras que são impossíveis de serem trocadas. Se a gente troca, a gente trava. A gente trava. Então, assim, a gente estava falando hoje aqui na praça, quando a gente está ensaiando, fazendo coisas, é difícil você... Às vezes você faz, eu esqueci de dizer isso. Não é para dizer isso. Mas porque o texto é tão... a palavra seguinte, ela exige que você esteja dizendo a anterior, sem pensar na seguinte. Então, tem um lugar de concentração e de fluxo que o Lagarce dá no texto, que você não pensa, você tem que sentir aquilo dali e meio como... A Giovana falava uma imagem que é muito bonita, é como se um microfone tivesse na nossa cabeça. Então você pensa e vai saindo tudo aqui, tipo... Não escreve assim, eu vou pensar, vou dizer isso, não, eu vou falando e vai saindo, e a composição que for saindo é daquele momento de estado que eu estou vivendo, assim. E aí pra gente era entender esse lugar, assim, que estado é esse que eu vou segurar do início ao fim? Porque os outros trabalhos a gente já fez personagens femininos, mas era muito rápido, assim, você fecha o negócio e tudo, foi embora. Esse está do início ao fim. E aí, como o Mari falou, tem esse lugar do nosso cuidado, da nossa discussão, enquanto trazer essas figuras femininas para a cena, de não colocar elas, porque nunca vamos fazer uma personagem feminina com toda a profundidade que uma mulher faria aqui, mas é nesse lugar de entendimento da própria leitura da escrita do Lagarce. Ele dá muita coisa. A minha mãe, ela é uma senhora, ela faleceu tem 3 anos, ela era uma senhora de 78 anos e uma mulher assim, gigante, mãe de 17 filhos, vó de 80 netos, então assim, muita coisa. E ela assistiu a peça e ela fez, eu faço a mãe, e ela fez assim, sua mãe é tão sofrida, dá uma dor tão grande de vê-la.
E quando ela falou isso, eu fiz, o transcende, sabe? Assim, transcende esse lugar. É a presença. E isso está assim pelo que o Lagarce escreveu, está assim pelo que o Loop nos revelou nos espaços, pelo que Giovanna nos trouxe enquanto dizer. Você não pode dizer isso só por dizer. Tem um negócio aí. É essa palavra que vai trazer tudo. Então isso vai criando. E essas memórias de vivência, de onde saímos, da nossa construção, vai juntando e cria uma quimera que não Eu só... e Mário, né? Eu e Mário, a gente é irmão do mesmo pai e da mesma mãe. Na cena, a gente faz 2 irmãos. E aí, quando chega nos últimos 30 minutos, o que ele faz comigo, o que ele diz pra mim, quantas vezes eu embaralhei as coisas. E ainda tem a conexão com o fato de também estamos aqui há mais de uma década no mesmo grupo de teatro. Passamos por muito hecatombes, misturado. assim, passamos por hecatombes gigantes, onde essa estrutura, cada um ocupou um lugar assim de... é porque é difícil falar no sentido, porque no lugar de ocupar assim uma figura está aqui pulsando, eu não vou botar fogo aqui pulsando junto com ela, então alguém tem que chegar e isso é viver em coletivo, em comunidade, assim, se tá todo mundo, ninguém vai chegar em canto nenhum, se tá todo mundo parado, ninguém vai chegar em canto nenhum. E então, a gente sabe disso pela experiência. Pela experiência, e essa equalização, É ela empírico. assim, você olha, você já sabe, faz